Olá, Marcelo. Olá, Tudo bem? Alberto. Como vai? Tudo bem? Olá, Oi, Felipe. meus caros amigos. Boa tarde aqui em Portugal. Bom dia aqui no Bom dia aí no Brasil. Brasil. Muito bem, faz parte. Muito obrigado por estar aqui conosco no Eu é canal que Vinhos e agradeço. Prazeres para falar um pouco sobre vinho do Porto. Vamos lá, eu é que agradeço o convite, é um prazer. Vinho do Beleza. Porto é uma das minhas paixões, do Alberto também. Sem E Isso dúvida. é um vinho apaixonante. Eu claro que eu trabalhando para uma casa de vinho do Porto, posso parecer um pouco, não é? Mas é verdade, é um vinho. Eu já gostava de vinho do Porto antes de começar a trabalhar neste meio, é um produto sempre presente nas mesas em Portugal e no mundo inteiro. Normalmente eu até costumo dizer, alguém que não sabe nada de vinho, que até nem é consumidor, ou mesmo sendo não é um grande conhecedor, as pessoas já ouviram falar de dois vinhos na vida, mesmo se nunca provaram: vinho do Porto e champanhe. São dois produtos que as pessoas, mesmo não conhecendo muito, já ouviram. E isso não é por acaso. Por exemplo, são dois produtos que têm uma história muito rica, muito antiga, e, portanto, estão presentes em quase todo o mundo, não é? Para não dizer em todo o mundo. Portanto, há vários paralelos, não nos sabores, claro, mas entre champanhe e vinho do Porto há, assim, alguns paralelos interessantes também. O primeiro item que eu tinha colocado é aquele de falar a diferença entre o vinho do Porto, que é um fortificado, e o Sim. vinho tranquilo, né? E o vinho tranquilo. Essa é uma pergunta assim, para simplificar também, é que há muitas formas de fazer vinho. Assim, claro que o vinho do Porto é diferente do vinho tranquilo, mas dentro dos vinhos tranquilos também há muitas formas de fazer vinho. Portanto, no fundo, a primeira palavra é a mais importante. É um vinho. E, portanto, vamos abordar o vinho do Porto como um vinho. Obviamente, que é um vinho um pouquinho mais forte em álcool, vou já explicar porquê. É um vinho doce, portanto, para um momento de consumo se calhar diferente, mas, na verdade, nos vinhos tranquilos também há os brancos, os tintos, os rosés, com madeira, sem madeira, espumantes, portanto, tudo isso é vinho, portanto, o vinho do Porto é apenas mais um dentro do mundo grande do vinho. Agora, a primeira grande diferença está na vinificação, como sabemos, portanto, nos vinhos tranquilos, para simplificar também, todo o açúcar das uvas é transformado em álcool, portanto, no final não são vinhos normalmente doces, portanto, são vinhos secos, e estaremos com graus de álcool à volta dos 10%, 12%, 13%, 14% de álcool. O vinho do Porto é doce porque nós não deixamos que todo o açúcar da uva se transforme em álcool. Portanto, nós vamos cortar a fermentação, não é? Que é esse processo do açúcar transformar-se em álcool. Portanto, no vinho tranquilo são várias semanas de fermentação, no vinho do Porto são apenas 2, 3 dias. Portanto, aquilo no segundo, terceiro dia ainda é um suco de uva, praticamente. Portanto, ainda é um suco de uva doce, com pouco álcool nesse momento, porque ainda só terá 5, 6, 7% de álcool. Mas para cortar a fermentação, o que é que nós fazemos? No vinho do Porto nós vamos fortificar o vinho, isto quer dizer, nós vamos injetar um álcool, portanto, e o álcool é igual para todos os produtores e é controlado pelo Instituto de Vinho do Porto, é uma aguardente vínica, portanto, neutra, não tem sabor nem cor, mas é uma aguardente que vem, é um vinho destilado, portanto, é neutra, vem do vinho e tem 77% de álcool. Portanto, é muito forte. Portanto, não é nem whisky, nem cachaça, nem vodka. Portanto, é uma aguardente vínica, mas não tem cor nem sabor e tem 77% de álcool. Portanto, no fundo, para as pessoas também fazem muitas perguntas sobre a aguardente, é mais um instrumento de enologia. Não vai acrescentar nada no vinho, a não ser esse álcool muito forte para a fermentação, guarda o nível de açúcar que nós queremos, portanto, há marcas um pouquinho mais doces, há marcas um pouquinho mais... haverá sempre um nível de açúcar, só que no final dessa fortificação, o vinho do Porto vai ter 20% de álcool. Portanto, o vinho do Porto, o Instituto permite vinhos do Porto entre os 18% e os 21% de álcool. Portanto, a grande parte tem 20% de álcool. Portanto, um grau mais, um grau menos, depende dos estilos, mas normalmente são 20%. Portanto, será sempre um vinho com alguma doçura e será um vinho com 20% de álcool. Portanto, isto é a grande base do vinho do Porto. Obviamente que, como eu disse, é um vinho complexo, haverá algumas exceções. Portanto, há vinhos do Porto branco extra dry, portanto, extra secos, mas mesmo assim serão sempre um pouquinho doces. Portanto, haverá sempre um resto da doçura que vem da fruta. Portanto, não se acrescenta nada, não se acrescenta todo o doce que se sente no vinho do Porto vem da uva. Portanto, nós é que cortamos a fermentação. Portanto, isso é a base dos vinhos do Porto.
Depois começa a parte complicada, que é envelhecer o vinho do Porto. Podemos envelhecer muito tempo ou pouco tempo, podemos envelhecer em grandes balseiros, que são tonéis muito grandes, de 30, 40, 50, 80, 90 mil litros, mais de 100 mil litros alguns, ou nas pipas de vinho do Porto, que têm entre 550 e 600 litros, ou podemos até engarrafá-lo bastante jovem, não filtrar e deixar envelhecer na garrafa. Enfim, há toda uma série de estilos que depois podemos, se quiserem, falar um a um, porque isso dá para muitos vídeos no YouTube, uma novela. Mas, portanto, a grande diferença entre vinho tranquilo e vinho do Porto, para concluir, é na vinificação. Portanto, no vinho do Porto, nós cortamos a fermentação introduzindo um álcool, o que faz com que seja um vinho doce e com 20% de álcool no final, a grande generalidade dos vinhos do Porto. Muito bom. A idade do Tawny é o tempo que ele passa na barrica. Portanto, se só diz Tawny é o entrada, são normalmente entre 3, 4, 5 anos no máximo na barrica. Depois há Tawny reserva, que é pelo menos 7 anos na barrica. E depois há os blends clássicos, o 10 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos. E posso já dar uma novidade, que é quase uma certeza, o Instituto de Vinho do Porto acho que vai permitir uns 50 anos dentro, se não for este ano, a partir do ano que vem, poderá ser feito uns 50 anos. E depois existem o que nós chamamos os colheitas, que o Alberto, ou que o Marcelo também tem aí atrás, que é o 94. Esse colheita Tawny, o que é? Então, em relação aos Tawnies, como eu falei, isso que as pessoas perguntam muitas vezes, vamos simplificar. Vinho do Porto Tawny apenas envelhece na barrica. Portanto, uma vez na garrafa, ele já não vai envelhecer no sentido, digamos, positivo. Aguentam vários anos na garrafa, mas não é propriamente um vinho que vamos querer guardar décadas e décadas na adega. Não vale a pena. Vamos abordar o Tawny como abordamos um destilado, uma cachaça, um whisky. Portanto, eles já não estão ganhando, também não perdem muito, mas o objetivo não é guardar assim muitos anos. Eles vão ter uma rolha, portanto, um bar top, é cortiça, mas também um plato. A vantagem dos Tawnies é que eu posso abrir e fechar e tenho meses para tomar um Tawny. Aliás, quanto mais velho é o Tawny, tanto um 30 anos, um 40 anos, ele já passou tanto tempo na barrica oxidando que uma vez a garrafa aberta também não pode aguentar bastante tempo. Claro que um Tawny mais... Mas, portanto, para simplificar, a pessoa coloca na cabeça ok, vinho do Porto Tawny só envelhece na barrica. Portanto, vou ver quanto tempo ele envelheceu na barrica. Se for só Tawny, se disser só Tawny, é o mais simples. Portanto, foram 4, 5, 6 anos no máximo na barrica. Portanto, é o mais barato, é o mais acessível. Depois há Tawny reserva, portanto, aí já significa que passou um mínimo de 7 anos na barrica, portanto, já é um Tawny de uma qualidade superior. E depois há os 4 blends, o Tawny 10 anos, o Tawny 20 anos, 30 anos e 40 anos. Portanto, esses são mistura de safras, portanto, de vinhos que passaram na barrica mais ou menos 10 anos, ou 20, ou 30, ou 40. Portanto, não é exatamente 10, aquilo que eu falei, portanto, não é um vinho com 5 e um com 15, 50-50, está aqui o 10. Isso seria fácil? Pô, não. O sabor é que tem que ser igual. Portanto, será sempre vinhos à volta de 10, mas por vezes é preciso ir buscar um pouquinho mais velho ou um pouquinho mais jovem para ficar aquele perfil que nós queremos, para a marca Grams, ou Dow's, ou Wars, ou Taylor's, ou Newport, o que seja. Portanto, aí está outra diferença entre as marcas. Né? E vou-lhe dizer também, o 10 anos é capaz de ser aquele que normalmente tem o perfil fresco, muito agradável, fácil de beber. O 30 anos e o 40 anos são sempre grandes vinhos do Porto. São bastante complexos, é mais para o final da refeição normalmente, mais como quase um digestivo. No 20 anos é que nós vemos bastantes diferenças entre as casas. E há uns que são, de facto, mais especiais que outros, vamos dizer. Por exemplo, o da Grams é conhecido por ser um 20 anos de altíssimo nível, porque ele já não é jovem, mas também não é muito velho, é extremamente equilibrado, portanto quase que dá para vários momentos diferentes. Aperitivo, depois, até com algumas sobremesas nós adoramos, com o pastel de nata, ou com um pudim, ou com um leite creme, fica muito bem um 20 anos, por exemplo. Enfim, eu posso abrir e fechar um Tawny e tenho algum tempo para o consumir, mas não é um vinho que eu vou guardar na adega. Agora, esse 94 que o Marcelo tem, que é um colheita Tawny, aí os colheitas dependem do tempo que passaram na barrica. Há colheitas mais jovens, colheitas mais antigos. Por exemplo, o mínimo é 7 anos. Portanto,
nós podemos colocar no mercado hoje em dia, portanto, estamos em 2021, podemos colocar um 2014 no mercado. Um colheita 2014 pode sair este ano, mas seria um Tawny com 7 anos. Não seria assim tão especial. Ver quando foi engarrafado, porque por vezes são enganados. É o meu ano de nascimento. Eu nasci em 1980. Se eu comprar um colheita Tawny 1980, mas engarrafado em 87, é um Tawny de 7 anos e hoje já não deve estar muito bom. Agora, se for um vinho do Porto vintage, que também é safrado, mas o vintage envelhece na garrafa, porque ele foi engarrafado jovem, sem filtrar, e portanto é como um grande vinho tinto. Vai envelhecer e aí eu é que decido se vou bebê-lo jovem ou se vou bebê-lo muito velho. Mas aí já é como um vinho tinto de grande qualidade. Vou guardá-lo deitado, vai envelhecendo, etc. Os Tawnies não, estão prontos a consumir, comprar, posso guardar algum tempo, mas depois vou bebendo. O vintage, aí eu já vou escolher. Mas o vintage nós não fazemos todos os anos, como sabem. É só quando a safra é muito especial. Passado 2 anos, provamos o vinho. Se de facto ainda tiver aquilo que nós... É um vintage, ok, vamos engarrafar, não se filtra e vai envelhecer na garrafa. Depois posso beber jovem ou beber velho, isso conforme o meu gosto. Você poderia falar um pouco do LBV? O LBV, que as pessoas também... Portanto, é safrado. Portanto, quando a safra está no rótulo da garrafa, ok, o vinho foi feito naquele ano. LBV quer dizer Late Bottled Vintage. Portanto, vintage quer dizer safra. Late Bottled, portanto, engarrafado mais tarde. Porque o LBV, portanto, é um vinho do Porto de uma só safra, colocamos no grande balseiro, portanto, é um rubi, portanto, são tonéis gigantes de 80 mililitros ou mais, e vai ficar entre 4 a 6 anos. Normalmente eles são engarrafados com 5 anos. Portanto, por exemplo, a Grams, neste momento, o LBV que está no mercado é o 2015. Portanto, daqui a uns meses poderemos passar para o 16. Portanto, pode-se fazer todos os anos, ao contrário do que as pessoas pensam, desde que haja qualidade. Mas o LBV nasceu, foi a Taylor's que o criou. No fundo, no passado, havia vinho do Porto mais de entrada, que era consumido nas tabernas britânicas, portanto, que eram rubies e tawnies muito standard, e havia o vintage, que eram caros, exclusivos para, digamos, para quem tinha dinheiro, para os nobres, etc. Portanto, a classe média não tinha vinho do Porto, digamos assim. Portanto, as categorias reserva e, sobretudo, a categoria LBV foi um preço, digamos, intermédio de um vinho do Porto de qualidade, não tão standard, e que possa ser mais para o dia-a-dia. Portanto, a LBV é um vinho do Porto que passa 5 anos nos grandes tonéis e 90% dele é filtrado e é engarrafado e já não envelhece na garrafa. Há exceções, há LBVs não filtrados. Se a rolha for igual a esta, isto é, rolha de cortiça e um top de plástico, o vinho do Porto foi filtrado, isto é, já não envelhece na garrafa. Posso abrir, fechar, tenho tempo para consumir. Se for uma rolha tradicional, portanto, se eu tenho que tirar... é porque quase certeza é um vintage ou um LBV não filtrado ou um tal crusted, que eu já ouvi o Marcelo falar e que é ainda mais complicado de explicar, mas que eu também... Portanto, no fundo, há várias formas de explicar o vinho do Porto. Há a família Rubi, que é mais jovem e frutada e que inclui, portanto, digamos, há o Rubi de entrada, LBV ou reserva, LBV ou crusted não filtrados, ou vintage. Essa é a pirâmide dos rubis. À medida que eu subo, é mais caro e mais complexo, melhor, digamos assim. Os tawnies são os que envelhecem na barrica, portanto, quando diz tawny é o de entrada, depois há 10, 20, 30 anos, ou colheitas mais antigas, portanto, aí também o preço sobe e a complexidade sobe. Portanto, o melhor, entre aspas, vinho do Porto, ou o mais complexo, ou é um vintage, ou é um velho tawny, mas eles são totalmente diferentes. Claro. Um envelheceu na garrafa, o outro envelheceu na barrica. São coisas completamente diferentes, mas são os dois extraordinários. Mas são bem diferentes a nível de sabor, de cor, de intensidade. Vamos exagerar, com 1 e com 100, no limite. Claro, que não vai ter, em princípio, mas, portanto, é um estilo. Portanto, no fundo, para ter esse estilo, normalmente são vinhos que envelheceram 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas depois cada marca vai esticar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. É por isso que eles são diferentes entre as marcas também. Não é só a base das castas que poderá ser diferente, mas também o tempo.
Por exemplo, o nosso 20 anos da Grams, na verdade, é um 24, 24,5. Isto é, o Charles usa um pouquinho mais de vinhos velhos do que vinhos com menos de 20, porque gosta desse estilo, para ficar um pouquinho mais tempo na boca. Mas é muito importante a qualidade dos vinhos jovens, portanto, com menos de 20 ou menos de 10 que entram, porque isso é que dá aquela frescura. Sim. O Charles Simenon tem uma imagem, tem uma descrição que eu acho que joga lindamente. Imaginem um quadro, uma pintura famosa, a Gioconda, a Mona Lisa, mas que está cheia de pó. Os vinhos mais jovens que entram no blend é como soprar o pó. Portanto, o quadro parece que ganha um brilho. E, portanto, esta frescura que sentimos nos bons town, nos bons, não é? Naqueles que não são muito pesados, 10 anos, 20 anos, até nos 30 anos e nos 40 anos, vem desses vinhos jovens. É como se dão essa frescura final. É preciso, não pode ser demasiado, porque senão também ficam demasiado agressivos. Mas um pouquinho de um vinho jovem, portanto, num 20 anos, poderá ter ali 2% de vinhos com 11, com 12%, que dá essa frescura, essa acidez também. Bom, Marcelo, eu acho que essa conversa a respeito como é feito o vinho do Porto, os seus tipos, foi muito interessante, com o pessoal da Grams, né, que o Felipe. O Felipe foi muito bacana conosco, conversou bastante com a gente, explicou bastante sobre o vinho do Porto. Foi uma grande indicação da Mistral para a gente também, que ajudou nesse caso aqui. Mas, no fim, o assunto é tão interessante, tão longo, que eu tive que dividir em pedaços o vídeo, e aqui a gente termina essa parte aqui a respeito do como é feito o vinho do Porto. Exatamente. Essa parte fica como é feito o vinho do Porto, e tem mais outras 2 partes para a gente assistir. Obrigado a todos. Quem gostar, dá um like. E siga o nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal. Vinhos e Prazeres. Exatamente. Obrigado, Alberto. Até o próximo. Obrigado, Marcelo. Até o próximo. Um abraço. Um abraço.